Fala galera, beleza? Marcelo Pereira aqui, de volta então para mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. Então nessa aula a gente vai avançar mais um pouco no desenvolvimento do projeto do nosso curso e logo logo a gente vai estar pronto para publicar ele na internet. Então faltam apenas alguns detalhes para que o projeto fique bem bacana e mais próximo do profissional, utilizando tudo aquilo que a gente já aprendeu no curso até agora. Então para agilizar, eu já deixei a pasta do projeto prontinha. Eu dupliquei a pasta da aula passada e alterei o nome para Melhorando a Acessibilidade do Site. E é isso aí, hoje a gente vai melhorar a acessibilidade do nosso site. Então, aqui é o status atual do projeto, que nós fizemos na aula passada, e a gente vai melhorar algumas coisas. Então aqui eu criei um arquivo readme.md, que é Markdown, nós já falamos sobre isso, né? E aqui eu coloquei uma lista de tarefas para a gente fazer na aula de hoje, ok? Então a gente vai fazendo aqui aos pouquinhos e a gente consegue finalizar bem rápido, isso vai ser bem tranquilo, ok? Então você já pode duplicar aí a pasta do projeto, já renomeia, muda aí para a aula 20, né? Então hoje nós vamos trabalhar acessibilidade. Aqui dentro da pasta Images, já adicionei também 3 imagens novas, porque hoje nós vamos adicionar mais 3 imagens ao projeto. Então são essas 3 imagens aqui, a 8, a 9 e a 10. E aqui eu tenho o link com as imagens, né? E eu já adicionei essas 3 novas imagens aqui. Vou deixar na descrição do vídeo. E você já pode então baixar a imagem dentro da pasta Images. Depois de você duplicar e criar a pastinha da aula 20, você vai lá e baixa as imagens aqui dentro. Lembrando também que a gente tem o repositório do curso com todos os códigos, todas as aulas que a gente fez até agora. Então, se você tiver dúvida sobre algum código que não deu certo, algum erro que está acontecendo, assim que eu termino de gravar a aula, eu já subo no GitHub esse código, né? Então, qualquer dificuldade que você tiver, você abre, entra na pastinha da aula que você não está conseguindo resolver ou que teve algum problema e você pode olhar, né? Entra aqui no arquivo, você pode conferir, né, linha por linha, se você não digitou algo errado e tentar descobrir qual é o problema. Então eu vou fechar aqui o GitHub, a gente não vai mais usar. Vou deixar só aqui o site rodando, o projeto rodando. Eu já abri o meu com o Live Server, né? Então, lembrando, você abre o HTML e manda rodar. Já vou deixar o CSS aberto também e a nossa lista de tarefas. Vou recolher aqui, vou passar a lista aqui para o início. Então vamos em frente, tem bastante coisa para fazer e a nossa primeira tarefinha vai ser dentro do header, nós vamos adicionar essa tag container. Por que eu estou fazendo isso, né? Olha só, hoje a gente tem aqui no header, a gente não tem nenhum container aqui dentro, tá? A gente está trabalhando com a próprio header, né? Então vamos ver como está aqui. Hoje ele está como space around, né? E o correto aqui seria eu colocar um space, por exemplo, between, que daí eu jogo um para cada canto, mas isso vai me atrapalhar um pouquinho no responsivo ali, tá? Na verdade eu estava evitando fazer isso porque eu tenho que pensar por enquanto no responsivo, uma forma simples, né, de deixar responsivo sem usar técnicas mais avançadas, né? Então eu preciso sempre estar pensando em como deixar perfeito de uma forma mais simples para esse momento. Então a gente vai resolver isso. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente sabe que nós temos o container, assim como nós usamos aqui, ó. Olha só, aqui no Gallery e aqui no History a gente usou essa class container, né? Inclusive até vou copiar aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou copiar. Aí a gente vem aqui dentro do header, vamos criar uma div e aí vamos já colocar essa classe container aqui dentro. Então a gente vai passar tanto a nave quanto a imagem para dentro do container. Ok, bagunçou um pouquinho o nosso projeto, tranquilo, sem problemas. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente estava gerenciando ali o display flex, né, todos os elementos pelo header, agora a gente vai ter que fazer isso no container, tá? Então é bem tranquilo. Agora a gente pode fazer assim, a gente pega aqui o header, vamos colocar aqui e vamos pegar o container que tem dentro do header, né? Então, ponto container. E agora, algumas coisas nós vamos passar aqui para baixo. Por exemplo, todo esse comportamento de flex, a gente pode passar para cá. Então, a princípio, é para estar certinho. Olha só. Então, agora, se eu aumentar aqui, o meu logo está acompanhando aqui bem na lateral certinho.
Certinho, ficou bem bacana. É isso aí, já colocamos o container, que foi nossa primeira tarefa, dentro do header. Ok, vamos marcar aqui como feito. E aí, colocar texto alternativo no logo. Esse texto aqui, a gente vai colocar como um texto alternativo. Daí, relembrando então que o texto alternativo, esse alt, que é um atributo da tag img, ou da tag image, então ele me diz e me fala sobre o que tem nessa imagem. Tá? Então a gente sempre tenta descrever da melhor forma o conteúdo desta imagem. Quando a pessoa utilizar um leitor de tela, alguma tecnologia assistiva, ela consiga entender o que tem naquela imagem. Tá? Isso realmente é um exercício que não é muito fácil, tá? Tem que praticar, tem que sempre pensar bem nesse texto, mas é bem importante já praticar desde agora. Então a gente já fez mais uma tarefinha aqui. Agora a gente vai ajustar nos nossos links, deixar apenas a galeria e a história. Por quê? Porque a gente vai depois colocar uma rolagem, a gente vai fazer as nossas âncoras, né? A gente tem aqui, na verdade, a galeria de imagens e a gente tem história. Aqui eu vou tirar imagens, vou deixar apenas galeria. E aqui vai ficar história. E aqui nos links eu vou tirar esse link daqui. Aqui eu vou colocar galeria e aqui eu vou colocar história. Ok, agora a gente tem bem certinho, vamos ver aqui, os dois links, né, conforme a gente tem aqui as seções. Esse aqui também nós já fizemos. Agora a gente vai melhorar um pouquinho, vamos começar a trabalhar um pouco mais de acessibilidade, melhorar um pouco o visual e a experiência do usuário na nossa página. Então essa linha aqui, eu estou pedindo para adicionar uma borda, bottom, né, nos links, nesses eventos aqui, no hover e no focus. Por que eu estou fazendo isso? Aqui embaixo nós deixamos os links com esse tracejado, que é o normal, é o padrão do link. E para a gente remover, geralmente a gente usa a propriedade, né, text decoration, daí a gente coloca o valor dela como none, e aí fica sem link, sem tracejado, né, na verdade. O que acontece é que esse tracejado, ele está aqui já, não está aqui à toa, né, quando já planejaram, né, se pensou, né, no desenvolvimento desses navegadores, né, para a gente poder navegar na internet, se entendeu que, e se convencionou que links teriam um tracejado, para mostrar e deixar bem claro, né, bem explícito, que é um link, se trata de um link, tá? Para facilitar a vida do usuário. Então é uma boa prática a gente deixar. Acontece que eu concordo, né? Eu sempre vou pensar e sempre defendo os dois lados, né? O lado da acessibilidade e o lado também de deixar o site bonito, porque a gente também quer um site bonito. Então eu não gosto desse link, desse tracejado aqui, porque ele fica muito grudadinho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele fica muito grudado da palavra aqui, sabe? Ele fica, confesso que fica feio, tá? Então, geralmente os designers, o pessoal quando vai prototipar e tal, fazer um layout, então o pessoal geralmente eles gostam de remover, gostam de para deixar bonito, às vezes acabam prejudicando um pouco da acessibilidade. Então aí entra o nosso papel, né, de a gente encontrar e descobrir como que a gente também consegue melhorar a acessibilidade sem prejudicar o design. Então, o que eu quero? Eu quero ter os tracinhos, né? Mas eu não quero desse jeito aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar por decoration. Tá vendo que aqui, nesse link do header, eu botei o text decoration como none. Eu vou tirar isso daqui e vou passar ele aqui para cima, tá? Realmente eu vou usar o text decoration, vou tirar, tá, o tracejado, tá, nativo do navegador, tá? Porque a gente vai fazer o nosso. Então agora ficou sem o tracinho, tá? Fica bonito, mas não fica acessível. Então como que a gente pode fazer? A gente pode adicionar essa borda embaixo. Então a gente pode vir aqui agora no link que tem aqui no header e a gente vai adicionar um border. Vamos colocar 1 pixel. Vamos colocar ela com uma borda sólida e vamos colocar aquele, no caso aqui ela é branca, o nosso texto é branco, né? Então vamos colocar a borda como branca. Só que olha só, eu coloquei a borda e pegou nos 4 cantos, não é o que eu quero uma borda apenas embaixo, olha só, já melhorou bastante, né? Só que agora quando eu dou o hover, eu gostaria que a borda também mudasse de cor. Eu vou copiar esta linha, vou colar aqui no hover, que à medida que eu passo o mouse, eu quero que também mude a cor da borda. Então eu preciso colocar a borda nos dois. E aí eu só vou mudar a cor aqui para vermelho.
E agora ficou certinho, né? A gente pode colocar também, eu já vou copiar aqui então essa linha, e lá no link, aqui embaixo nós temos o link que nós chamamos, né, na aula passada nós criamos o Dark Link, lembra? Vamos só procurar ele aqui em cima, Dark Link, olha só, ele é vermelho, então eu quero que ele tenha essa borda vermelha, já vai ter a bordinha ali, ó, bacana, tá? Só que agora a gente vai ter que fazer o mesmo nele, no hover, também mudar a cor. Aqui, ó, eu venho, então agora aqui a gente vai colocar a cor branca, esse branquinho aqui. Então, olha só, ficou bem legal. Ele não ficou tão ruim quanto aquele tracejado nativo do navegador, né? Mas ele ficou melhor. Eu geralmente gosto de botar mais um paddingzinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Para separar um pouquinho mais, tá vendo que tá grudado? Então a gente coloca um padding. Eu vou colocar um padding geral e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer de propósito e depois a gente corrige. Ó, então eu vou colocar um padding. Daí eu vou tratar, como eu quero que isso reflita em todos os links, eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar um padding de, pode ser 2 pixels, tá? Que ele vai acabar colocando padding nos 4 cantos. Ele vai empurrar o conteúdo para dentro. À medida que eu empurro o conteúdo para dentro, olha o que acontece. Ó, consegue perceber que a bordinha de baixo ficou mais larga que o texto? Porque eu empurrei 2 pixels a palavra para dentro. Só que a borda não, a borda continua na largura total. Então, não sei se vocês conseguem perceber, eu vou aumentar até a borda. Vamos colocar aqui então, talvez, 8 pixels, né, para forçar bastante para a gente ver o que está acontecendo. Olha só. Consegue perceber que agora, olha, eu tenho borda nos 4 cantos, tanto em cima, posso inspecionar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse verdinho é o padding. Então o padding, ele está com 8 pixels nos 4 cantos e empurrou o conteúdo para dentro. Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar padding só em cima e embaixo. Nas laterais não. Tá? Fiz toda essa explicação aí só para tentar deixar mais claro ainda para vocês. Tá? Então só quero em cima, dos lados não quero. Em cima e embaixo e dos lados não. Só que eu vou diminuir, não vou deixar assim tanto espaço, né? Vou botar só 2 que já vai ficar bem bom, eu acho. Vamos tirar o zoom aqui. Eu acho que já dá pra gente ver bem aí. Eu não sei se para vocês fica bom o tamanho, tá? Posso dar um pouquinho mais de zoom aqui na tela. Mas agora, olha só. Beleza, já resolvemos essa questão dos links, tá? Então, lembrando que, olha só, agora consigo chegar nos links. Agora, fazendo isso e dando tab aqui, tá? Eu lembrei que aqui na nossa listinha tinha mais uma coisa. Era para adicionar, mudar, né, essa cor aí e tal, no Focus também. Por que que eu fiz isso? Uma das melhorias que a gente vai fazer hoje é justamente também melhorar essa questão da navegação através do teclado. Então, quando eu dou o tab e paro em cima de um elemento, como por exemplo botões, links, né? Então eu consigo selecionar esse elemento e aí isso se diz que eu estou dando o foco, né? O focus em cima desse elemento. Por isso que ele fica assim, essa bordinha que tem aqui no entorno do elemento é do navegador. A gente até consegue personalizar, mudar ela, mas por enquanto a gente não vai mexer. Vamos deixar assim. O que eu quero é quando eu tiver com o focus, né, em cima do elemento, dando tab, ó, eu vou navegando e ficando em cada elemento que eu quero, ó, eu quero que esse elemento também mude de cor, assim como eu faço no hover. Então é bem simples a gente fazer, olha só. Vamos no header aqui, no link do header, tá? Já que a gente está aqui no topo, vamos fazer ele primeiro. Então eu vou copiar esse seletor aqui, vou colocar uma vírgula, vou dar um enter aqui, vou colar ele e vou trocar hover por focus. Então agora, clico na barra de endereços, dou um tab e olha só, bem legal, né? Vamos fazer então aqui no nosso Dark Link. Vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa. Então aqui, assim como eu tenho essa alteração no hover, eu vou adicionar da mesma forma o focus, certo? Então agora, se eu for navegar, vamos lá, olha só que bacana, já mudou de cor, daí ali eu mudei para branco, né? Ó, então se eu fico navegando, para navegar, não sei se vocês costumam utilizar bastante teclado, né? Você vai dando tab e ele vai indo para o próximo link, próximo botão, esses elementos que eu consigo dar o foco, né? E se eu quiser voltar, eu dou um Shift Tab, então eu vou voltando. Então eu consigo fazer assim, consigo navegar, olha só, dou Tab e aí dou Shift Tab, dou Tab, Shift Tab. Então é isso, a gente fez mais uma melhoria no nosso site
nessa questão dos links e da navegação por teclado. Mudar a cor dos links, a gente já fez também, né? Aqui nós temos mais uma alteração que também é bem legal. Aqui está dizendo para a gente adicionar um atributo title, né? O title nos nossos links, né? Quando for um link externo, por exemplo. Então, onde nós temos um link externo? A gente tem aqui embaixo, né? A gente manda para o Wikipedia e aqui a gente tem um link externo. Aqui nesse caso, eu estou mandando para o meu site, mas você deve talvez mandar aí para o seu portfólio ou para o seu LinkedIn, seu GitHub. Então, geralmente, né, uma boa prática, quando a gente tem links, né, que vão tirar o usuário do site, é bom que a gente informe isso. Vamos recolher um pouquinho isso aqui e recolher aqui e vamos lá no footer. Eu posso muito bem, por exemplo, colocar assim, escrever aqui dentro, pode ser assim, abre um colchetes ou bota um tracinho, escreve e aí eu vou colocar desta forma, link externo. Então o usuário, quando ele olhar aqui, ele vai ver, olha só, tá, esse aqui é um link externo. Podem ver que a maioria dos sites, assim, sites que se preocupam um pouco com acessibilidade, principalmente esses sites do governo, né, que tem uma preocupação ali sobre acessibilidade, vocês vão ver que geralmente vai ter informando que é um link, né, que o usuário ele vai sair desse link, né, que quando eu clicar aqui, ó, ele me tirou do site, tá? Então eles têm essa preocupação, tá? Eu acho que às vezes fica um pouco ruim assim também, tá? Então a gente pode testar de uma outra forma. A gente vai utilizar um elemento, um atributo, aliás, né, do próprio HTML, tá? Que nós temos aí, por exemplo, nos links, está disponível, que é o atributo title. E aí aqui dentro eu posso colocar, né, link, né, externo. Ou, por exemplo, ir para o site, tarará, sabe? Então você pode passar aqui uma informação. Porque isso aqui vai ser narrado para um leitor de tela, por exemplo, para deficientes visuais, e também, quando eu passar o mouse aqui em cima, o navegador me mostra, ó, essa bandeirinha aqui, dizendo que é um link externo. Bem bacana, então a gente pode pegar esse atributo aqui, title, e vamos colocar aqui também onde nós vamos mandar o usuário para o site do Wikipedia. Venho aqui e coloco link externo. Simples assim. Então agora eu passo o mouse e ele já me informa, certo? Então já melhoramos mais um pouquinho a acessibilidade do nosso projeto. Vamos colocar como feito, né? E agora vem uma coisa bem bacana, que nós vamos adicionar as âncoras. Quero que quando eu clicar aqui, o site role para a galeria. Quando eu clicar aqui em história, o site role para a história. Aqui, como eu não tenho muito conteúdo, ele vai travar aqui, né? Porque ele não tem mais para onde descer. Vamos lá, vamos relembrar então. Nós tivemos uma aula só de links e âncoras, né? Então você já deve saber fazer isso. Mas vamos lá, vamos fazer juntos. Então aqui nós temos nossos links e a gente já sabe que este atributo ref é para onde nós vamos levar o usuário assim que ele clicar nesse link. Então eu posso levar esse usuário para uma outra página, eu posso levar esse usuário para um site externo, assim como nós vimos ali embaixo, né, levando o usuário para o Wikipedia ou lá para o meu site. Só que aqui eu quero levar o usuário para uma outra seção do meu site. Eu quero que ele dê a rolagem e leve o usuário lá para baixo, para a galeria ou para a história. Então aqui eu vou colocar uma âncora, né, para Gallery, ok? Então aqui eu tenho a galeria, que é a seção de galeria, e aqui eu tenho a seção de History. E esse aqui, então, eu vou colocar para History. Então, agora a gente lembra que para fazer essa relação, eu tenho que criar aqui embaixo um ID, né, dentro de cada seção com esse mesmo nome. Então, eu venho aqui e crio um ID Gallery. E aí eu venho aqui e crio um ID History. Então, teoricamente, é para dar certo. Ok? Vamos ver aqui, tudo certinho. Então, agora eu clico em Galeria e foi. O navegador me jogou, né, direto para a seção de galeria. Se eu clicar agora em história, ele tenta, né, me jogar para lá, né? Ele não subiu mais porque acabou o conteúdo aqui, né? Então ele não tem mais rolagem aqui do lado. Então, mas já ajuda bastante, né? Então isso facilita a vida do usuário, tá? Vamos só marcar aqui que a gente já fez as âncoras. Tem um detalhezinho que o comportamento padrão do navegador, quando você clica em uma âncora, é ele fazer você saltar direto para o conteúdo. Então, quando você clica, você vai direto. Meio que troca muito rápido. Esse tipo de comportamento a gente tem que cuidar com o usuário. A gente
não pode pegar o usuário de surpresa. Então a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né, em aulas futuras aí. Então provavelmente você já navegou na web, nesses sites, né, em página única, que você vai clicando e tem aquela rolagem suave. Você clica e vai rolando a página, né? Então tem aquele comportamento assim mais suave. Então, para isso, para conseguir esse efeito, nós vamos utilizar esta propriedade do CSS, que é a propriedade Screw Behavior, utilizando o valor Smooth. Então ele vai ter uma rolagem bem suave, trazendo uma experiência bem melhor. Então a gente adiciona esta propriedade no nosso HTML e assim, vamos ver, bem bacana, né? Vamos testar então aqui o history, né? Vamos testar então como ficou no mobile. Aqui a gente seleciona um aparelho. Vamos adicionar aqui alguns aparelhos mais conhecidos, né? Vamos ver o que tem. Tem aqui iPhone X, 6. Gosto de testar nesses aqui, né? Que já tem uma resolução mais padrão, certo? Então agora eu venho aqui e posso pegar, por exemplo, o iPhone 6 de uma forma mais real. Aqui eu gosto até de adicionar aqui, por exemplo, o iframe, né, que é aquela bordinha do aparelho. Olha que legal. Então agora aqui a gente clica. Se eu clicar aqui na história, uma coisa que a gente pode já aproveitar para resolver é essa quebra de linha que ele está fazendo aqui. Eu quero que esses links fiquem aqui em cima. Eu não quero que eles quebrem. Então a gente já sabe que tem ali, ó. Tô olhando aqui. Aqui ele tem um flex wrap. Ele está quebrando e é lá o nosso container dentro do header. Vamos vir aqui. Vamos tirar esse flex wrap. Só quero ver como que ele vai ficar aqui em relação ao espaço. Aqui está com pouco espaço, tá? Então talvez a gente possa, deixa eu ver aqui, diminuir um pouquinho esse logo. Talvez esteja muito grande, né? Vamos diminuir para 160, vamos ver. Ah, acho que agora fechou certinho. Vamos ver como fica na tela. Sim. Eu acho que tá bom. Vamos testar num telefone com uma resolução menorzinha, com o iPhone 5, né? Olha só, aqui já deu problema. Vamos pensar aqui. Eu não queria quebrar isso agora. Então vamos diminuir um pouquinho mais esse logo aqui. Vamos só ver que tamanho eu possa chegar nele. Vou diminuir bem ele. 140 talvez. Vai ter que ser bem 120 eu vou deixar ele. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa neve, a gente não precisa ter esse padding tão largo, né? Vamos colocar aqui 16, tá? Vamos diminuir o logo então para 120. Bem melhor. Acho que agora foi. Isso aí. E vamos tirar aqui. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Ok? Então eu peguei já a tela, acho que uma das menores que tem aí. Acho que tá ok. Ele tem 320, né, o iPhone. Então nem sei se existe mais tipo telefone tão pequeno assim. É um dos menores, tá? Mas isso aqui é um telefone antigo, né? O iPhone 5. Então se eu pego, por exemplo, aqui um iPhone 6, olha só. Também é antigo, né? Mas já fica bem melhor. Beleza, vamos à nossa lista. Já terminamos essa parte da rolagem suave. Agora nós vamos passar para o Hero. Primeiro a gente vai observar os nossos, nós chamamos de dots, né, que são essas bolinhas aqui. Isso aqui lembram que a gente fez simulando aqueles sites, o e-commerce, sites que tem esses slides aqui, né, essa parte aqui que fica girando e trocando a imagem. Então, essa bolinha aqui, a gente usou um spam. Só que o spam ele é um elemento que eu não consigo dar o foco assim, né, de uma forma natural. Olha, tá vendo que eu estou dando tab? E ele pula para os outros links, mas ele não vai para esse spam. Até acho que na aula, quando a gente fez isso, eu comentei que o ideal seria a gente fazer botão, mas daí a gente acabou deixando spam mesmo, né? Então é bem simples, então, em vez de eu utilizar spam, eu coloco botão. Então a gente vem aqui no Hero, eu vou selecionar os três e vamos trocar por button. A gente vai ver que ele vai mexer um pouco aqui, tá? A gente vai ter que agora estilizar, porque aqui a gente estava estilizando através do spam. Então aqui dentro do Hero, vamos descer um pouquinho. Aqui a gente vai ter o spam, basta a gente trocar. Então vamos trocar aqui para button. Então já é para ficar mais próximo daquilo que a gente fez. Só que se eu der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que agora eles têm uma borda aqui, né? Tá? Isso é um padrão, é o estilo que vem do navegador, né? Então a gente já pode vir aqui no nosso botão. Agora eu nem preciso mais ter esse display block aqui. Vamos separar essa borda. Eu vou tirar a borda dele, então vamos colocar border none.
Tá, então já vai ficar melhorzinho. Deixa eu só tirar o zoom para ver como tá ficando. E agora a gente pode até fazer algo seguinte, ó. Eu vou já aproveitar aqui e aumentar ele de 12. Deixa eu ver se 16 vai ficar muito grande. Talvez não, vamos ver. Eu vou dar um tab aqui, consigo ir para os links e agora, olha só que bacana, eu consigo navegar nos slides. Então, se eu tivesse mais slides aqui, estivesse funcionando, eu poderia, né, navegar, clico na bolinha, né, navego até a bolinha que eu quero, dou um Enter e ele vai trocar para o respectivo slide. Mais uma melhoria que nós fizemos aqui. Vamos dar um check lá na tarefa. Então, é isso. E ainda dentro do history, a gente vai fazer uma melhoria. Aqui, a gente concorda que esse branco aqui, né, ele é bem ruim de enxergar em cima dessa imagem. Então, vamos colocar um fundo, uma cor de fundo, neste H1 que está dentro do Hero. É esse carinha aqui. Então, eu posso colocar aqui um background. Eu vou colocar esse vermelhinho para a gente testar. Você pode colocar outra cor se quiser. Eu só vou colocar um padding aqui para não deixar o conteúdo colado nos cantos. Então, vamos colocar aqui um padding. Pode ser 4 pixels em cima e embaixo e uns 8 dos lados. Beleza, bem simples, só isso. Se você quiser mudar o texto ou mudar as cores, fique à vontade para praticar aí no seu projeto, beleza? Então, já fizemos mais uma melhoria. Agora a gente vai passar para a galeria. Então, a gente vai adicionar 3 imagens, como eu falei, já deixei para vocês lá o link com as imagens para você baixar e adicionar dentro da pasta Images, né? Então, eu adicionei aqui a imagem 8, 9, 10. E para adicionar no projeto, bem simples, né? Lembrando que, até vou separar um pouquinho aqui para ficar fácil de a gente entender, que cada imagem é essa divisinha que tem a imagem e esta legenda que a gente está utilizando uma tag P. Posso copiar todo esse bloco e vou colar 3 vezes aqui. Aqui a partir da 7, ó, eu venho trocando para a imagem 8, 9 e aqui a última eu vou trocar para a imagem 10. Vamos ver como ficou. Olha só que bacana. Eu adicionei 3 imagens justamente para conseguir dar esse efeito aqui na tela grande. Então é isso aí. Adicionamos então mais 3 imagens ao nosso projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova tag que eu acho que a gente não viu, né? Não cheguei ainda a mostrar no curso, tá? Mas a gente vai utilizar aqui. Na verdade são 2 tags, tá? Que são relacionadas, a Figure e a Fig Caption. Então se a gente olhar aqui, aqui na verdade, se a gente olhar como nós utilizamos, como nós adicionamos a nossa imagem, a gente tem uma tag IMG. Então hoje quando eu passo essa imagem dessa forma aqui dentro de uma div, a gente sabe que a div ela não tem valor semântico nenhum, ela é apenas um invólucro para quando eu quero alinhar, organizar os elementos na tela, quando eu preciso de um elemento que é só para isso, né, só para esse fim, a gente acaba utilizando uma div. Nesse caso aqui, eu já quero passar um pouco mais de significado. Eu quero que o navegador, os buscadores, por exemplo, também entendam, né, que cada caixinha dessa aqui ela tem um significado, né, ela está relacionada. Eu quero que esse texto que esteja aqui embaixo, por exemplo, esteja relacionado a essa imagem. E para isso, a gente vai utilizar o Figure. Então, basta eu adicionar aqui o Figure. Então, o que eu vou fazer? Até eu vou fazer isso diferente. Ó. Eu vou selecionar desta forma. Peguei a primeira div e um pedacinho ali da imagem. E vou dando aqui Ctrl D para poder pegar todos aqui. Deixa eu ver aqui, peguei. Agora eu consigo selecionar, apagar aqui a div e colocar o Figure. Agora, teoricamente, vai estar tudo certinho. Ah, de baixo aqui não pegou. Vamos botar aqui. Certo. Bom, quebrou o nosso layout, claro, porque a gente estava trabalhando antes com uma div, né? Então a gente tem que ir lá no nosso CSS, né, e ajustar isso. Então agora a gente tem uma figure com uma imagem e um parágrafo dentro. Na nossa tarefa aqui, ó, vamos só mudar aqui, que eu já fiz isso, já alterei, a gente vai ter que agora ajustar o estilo. A gente vai trocar a tag P, que o P também, ele não está tendo muito significado, não está ajudando muito, né? Porque eu quero relacionar, eu quero ter uma legenda, um texto mais aproximado daquela imagem. Então a gente pode utilizar aqui o Fig Caption. Então a gente pode até selecionar aqui, por exemplo, todas essas legendas aqui. Vou dar um Ctrl Shift L, né? Então eu consegui selecionar todos. Vou lá para o início, apago o P e coloco o Fig Caption. Agora sim. Vamos ver aqui, continua quebrado o layout porque a gente ainda não acertou o nosso CSS. Então vamos lá na galeria. A gente está pegando aqui as divs, todas as divs que tiverem, né? No caso aqui as divs eram essas, né? Que agora a gente colocou Figure, então é dentro de Gallery Row, a gente pega as divs. Então agora a gente vai pegar aqui a Figure, ok? E é para voltar a funcionar certinho. Vamos ver aqui,
Certo? Bem bacana, né? Vamos inspecionar o elemento, vamos dar uma olhadinha dentro de Gallery. Agora a gente tem aqui o container, né? A gente tem aqui o nosso título, temos aqui a nossa row, Gallery Row, e dentro nós temos aqui as nossas figures, agora certinho, ó, certo? E eu tenho aqui a legenda dela, tenho o caminho da imagem, tenho o texto alternativo. Estamos melhorando. Falta mais uns detalhezinhos, vamos em frente. Aqui a gente já adicionou então, já alteramos a tag P. Vamos observar aqui no detalhe. A gente tem uma imagem que tem esse nome, o nome do arquivo, tá? Avengers 1. A gente tem um texto alternativo e a gente tem uma legenda. O mesmo nome que está o arquivo eu vou colocar tanto na legenda quanto no texto alternativo. Então, a gente faz assim, ó. Eu vou pegar e vou colocar desta forma. Vou selecionar aqui todos até o 10, tá? Deixa eu ver aqui se eu conseguir pegar. Ah, agora sim, consegui pegar todos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, Avengers, e vou pegar até o último. Agora, eu venho aqui para frente, vou apagar aqui, vou colocar aqui Avengers, aí apago isso. O VS Code ajudando a gente, né? Então, agora sim, Avengers 07, beleza. Agora, eu faço o seguinte, ó. Esses carinhas aqui, que eu acabei de escrever, eu vou tentar vir aqui embaixo, isso aí, vou apagar a legenda, show, consegui ganhar tempo aqui, graças ao VS Code, beleza. A gente tem que estilizar esses carinhas aqui. Antes a gente estava pegando o P, então vamos ver, dentro do figure, vamos ver aqui, a gente estava pegando o P. Até para ficar certinho aqui, a gente coloca aqui, ó, que é a imagem, vamos ver aqui, a imagem dentro do figure, eu boto aqui só para ficar bem declarado aqui, né? E aqui também vai ser o fig, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo, ok, tudo funcionando como antes, só que agora com um valor semântico bem melhor. Então, vamos fechar aqui que a gente criou este padrão, e aqui eu coloquei um outro texto, uma ideia, tá? Daí eu até coloquei aqui justamente para a gente praticar, né? Tá? Esse foi um título, uma legenda que eu acho que tentei fazer certinho, tá? Porque pelo menos os personagens principais ali eu sei o nome, né? Então eu consegui fazer a legenda. Tá? Então olha só, aqui a gente vai alterar o texto alternativo daquela imagem que tem lá no history. Essa imagem aqui que aparece todos os Vingadores aqui, né? Os principais pelo menos. Então a gente vai vir aqui, vamos recolher aqui então a galeria. Vamos vir aqui em History. E aqui onde tem esta imagem, tá, apenas Vingadores, a gente vai colocar aquele texto alternativo bem bacaninha, bem completo. Então aqui eu coloquei dessa forma, olha só. Até vou recolher um pouquinho aqui para a gente acompanhar. Tá? Esse exercício que a gente tem que fazer aos poucos, ir praticando e aos poucos a gente vai melhorando, pegando o jeito de escrever bons textos alternativos. Então eu coloquei assim, né? Imagem dos Vingadores com o Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, Thor, Gavião Arqueiro e Hulk. Então acho que ficou bom assim. Então vocês podem praticar e sugerir também, né, novos textos alternativos, beleza? Então vamos voltar aqui. A gente concluiu mais essa tarefa também. E no footer aqui, ó, eu até vou copiar aqui. E eu vou adicionar aqui, se você quiser, você também pode adicionar este texto aqui. Então aqui nós vamos colocar esse texto, pode ser num parágrafo. E aqui eu vou colocar o link. Vamos colocar o link lá para o canal. Vou copiar aqui esse textinho, que vai ser o texto do link. Vamos ver aqui. Então, agora aqui a gente copia essa classe do link. Vamos colocar aqui dentro. Nosso link já está certinho. Então, vamos fazer o seguinte. Dentro do footer, eu vou pegar todo parágrafo que tiver um parágrafo antes dele. Ou seja, vai ser esse carinha aqui. Então, inclusive aqui já está pronta a regra. A gente faz assim, ó. Vamos copiar aqui. E aí a gente utiliza essa mesma regra. Só que daí para o footer, né? Deu certo aqui. Poderia fazer o seguinte. Vamos tirar esse carinha daqui. Tirar esse fechamento aqui. E vamos ver se a gente consegue deixar na mesma linha, né? Acho que fica mais fácil. Vamos ver aqui. Posso colocar aqui depois, Marcelo Pereira, coloca um pontinho. Opa, para aí. Parágrafo aqui, fechou aqui e aqui. Vamos ver aqui se deu certo. Aqui vai um ponto, tá? Eu acho que fica assim, ó. Vamos mudar aqui. A gente coloca assim, ó. Foi desenvolvido no curso de HTML5 e CSS3. Só para constar e aí fica registrado aí que você fez acompanhando as aulas do
canal Dica do Nerd, beleza? Era isso, deixa eu ver aqui, adicionamos esse texto, vamos revisar aqui, inspecionar, vamos ver como fica no mobile, aqui, Projeto Vingadores, depois, né, mais adiante a gente vai melhorar, né, ainda mais esta experiência aí no mobile, tá? Aqui, ó, a gente pode aumentar o line height aqui do P, já deveria estar, né, mas vamos ver aqui por que não está. Esse cara aqui a gente passa para cá. Aqui vamos colocar o line height geral aqui para todo mundo, tá? Que vai ser de o tamanho da fonte mais 50%, 1.5, tá? Então todo mundo pega esse line height aí. Deixa eu ver se eu já não tinha utilizado aqui em algum lugar. F line. Ó, aqui eu estou colocando em history P, ó, então não preciso utilizar aqui. Então, beleza, já não preciso mais utilizar aqui. Fica lá geral. Agora aqui já melhorou um pouquinho. Eu acho que a gente pode colocar aqui, depois que fecha, um ponto. Desenvolvido no curso de HTML5 do canal. Vamos ver aqui, que eu acho que agora a quebra de linha vai ficar melhor. Olha só, isso aqui é interessante. Ó. Vou passar mais uma diquinha top aqui para vocês. Aqui chega um ponto que Dica do Nerd quebrou, certo? Então, esta quebra de linha aqui no nome Dica do Nerd, eu não quero. Então, como que a gente poderia fazer para isso não quebrar? Então, na verdade aqui são os meus links, né? Então fica bem fácil de fazer isso, né? Eu posso até colocar isso de uma forma global. Então a gente vem aqui nos links, aqui no topo, vou colocar assim como white space, eu coloco como no wrap. Então aqui desta forma, com essa propriedade white space, colocando o valor no wrap, nós temos o seguinte resultado, olha só. Agora Marcelo não quebra e nem o nerd. Vamos fechar aqui para ver se, ó. Aí o que acontece? A palavra ela não quebra, ela sempre vai ficar, as duas palavras vão ficar juntas. Então, quando ela não tiver mais espaço, a palavra inteira, o link inteiro, ele vai descer. Foi legal, né? Vamos ver como fica no iPhone 6 que a gente estava testando aquela hora. Olha só, agora sim, agora ficou legal. Vamos ver aqui no iPhone 5. Olha só, também ficou legal. Eu acho que está um bom resultado. E falta bem pouquinho agora para a gente publicar o nosso site aí na web, beleza? Então, pessoal, era isso o que a gente tinha para hoje. Concluímos todas as nossas tarefas e eu gostaria de puxar aqui e deixar aqui alguns desafios, algumas dicas para vocês aí, sugestões, né, do que vocês podem fazer para melhorar o projeto de vocês, tá? Vocês podem, por exemplo, ir mudando as cores, vocês podem também adicionar outras imagens, mudar o assunto, né? E aí, conforme o conteúdo e as suas imagens, você pode também alterar ali as legendas, né? Os textos alternativos e assim por diante. Também pode adicionar uma âncora no footer, né? Ou seja, quando o usuário rola até o final da página, poderia ter um link em algum lugar, e aí colocando, né, um textinho, um botãozinho, de alguma forma, né, voltar para o topo, né, ou ir para o topo. O usuário clica e aí vai rolar até o topo. E aqui no link, aliás, aqui no footer, você pode também adicionar as suas redes, né? Pode adicionar seu LinkedIn, se você já tem um site com portfólio, algo assim, né? Um GitHub, seu Instagram, você fica à vontade para adicionar. Certo, pessoal? Então, agradeço aí por terem acompanhado mais esta aula. Parabéns para quem chegou até aqui e está continuando aí, seguindo firme, praticando e desenvolvendo aí o projeto junto. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Lá no meu site tem Instagram, tem WhatsApp e vamos em frente. Agora falta bem pouquinho para a gente colocar o nosso projeto na web e aí depois ir para um próximo nível, aprendendo novas coisas e fazendo coisas mais legais ainda na web. Beleza? Então até a próxima aula e um grande abraço.